tarde. Estamos iniciando a nossa aula número 187 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. No bloco anterior, nós apresentamos um glossário da doutrina paulina comparativamente à doutrina espírita. O que um verbete da doutrina paulina diz, a definição, e o mesmo verbete encontrado no espiritismo. Essa proposta foi para mostrar como o espiritismo compreende esses fatos através da sua filosofia e através da sua ciência, que é a fenomenologia espírita, o espiritismo experimental, atividade mediúnica também, e a filosofia, que é fundamentalmente indagativa, especulativa e procura sempre responder questões de alto nível espiritual. Esse paralelismo paulino com o chamaria kardeciano, kardecista, serve para que vocês, que boa parte ainda é egresso do ambiente católico, ou boa parte frequenta o ambiente católico, porque no Brasil dizem que tem tantos milhões de espíritas, mas tem tantos milhões de espíritas e tem tantos outros milhões de espíritas que vão à igreja, alternam. Enfim, é uma coisa ainda que o espiritismo não criou em muitos grupos sociais uma raiz lógica, racional, essencialmente de origem kardeciana e ligada essencialmente ao espiritismo que foi proposto em Paris, que começa nos anos 1857. Então, um espiritismo francês, que é o espiritismo raiz. Esse espiritismo foi trasladado para o Brasil, aí formou-se o espiritismo brasileiro. O espiritismo brasileiro é diferente do espiritismo raiz. Sofreu muitas influências da nossa cultura afro, cultura religiosa católica, sofreu uma movimentação muito grande do nível intelectual dos seus seguidores, porque como filosofia, como entendimento de muitos fenômenos e conceitos, exige um estudo maior, uma determinação seguida, pontual, disciplinada, de se entender o que se passa. Mas o brasileiro ainda é sensual, é voltado ao sensório, às coisas do prazer, e também um homem muito lúdico, quer dizer, ele gosta também de jogos, diversões, e ele não ainda tem esse viés intelectual. E isso, obviamente, por formação da nossa cultura, isso vai refletir em quem estuda o espiritismo. Então, quem estuda o espiritismo vai querer o quê? O sensório. O lúdico, às vezes, vai querer que o espírito baixe, que o espírito dê informações, que o filho dê um fenômeno que a gente pode ficar surpreso, achar que é milagre, umas coisas assim místicas e eu diria de ordem supersticiosa e que agradam muito o leitor, o público em geral. Então, o nosso espiritismo aqui é o espiritismo francês. E nós estamos trazendo aqui esse glossário porque nós estamos acompanhando no nosso curso a evolução da fé. Esse que é o bloco que a gente se fixou no sentido, há muitos meses nós começamos, para quem está começando conosco, nós demos um nome provisório que são as pegadas da fé. As pegadas da fé do mosaísmo de Sinai, da primeira manifestação monoteísta em Moisés, as eclésias de Paulo, quer dizer, as igrejas que Paulo foi formando uma hierarquia, primeiro formou os diáconos, né, que representariam uma espécie de gestores dessas igrejas, e essa movimentação de Paulo que consolidou, que deu assim, um corpo doutrinário à igreja. Quem construiu a igreja não foi Pedro, isso é uma coisa que a própria leitura da Bíblia nega isso. E a própria leitura das epístolas do Paulo também negam isso. Quem formou a igreja
na parte doutrinária, deu substância a ela, foi Paulo. E depois isso foi aduzido pelos inúmeros concílios e as inúmeras decisões papais, formando uma teologia dogmática muito bem consistente. Então, essa é a minha proposta. Então, nós estamos entrando aqui nas Eclésias de Paulo. Depois das Eclésias de Paulo, nós vamos fazer uma análise desses textos bíblicos em Jesus, que constitui assim o ápice desse trabalho. Mas abrindo as metáforas de acordo com a doutrina, de acordo com os conhecimentos, e não de acordo com mistérios. Porque os mistérios impedem até de abrir os sacramentos e os dogmas. Mas nós vamos seguir com Jesus e depois vamos evoluir pela própria razão do homem, atuando sobre a razão, a revolução racional que acontece no final da Idade Média. Surge a ciência, surge a química, surge a física, surge uma série de novos conhecimentos que não existiam, como eu disse antes, porque os estudos, as universidades que existiam até os anos 1300, 1400, elas se atinham à teologia, ao ensino da teologia, ao ensino do direito, ao ensino da filosofia. Era isso que eles estudavam. Eles não tinham noções de química, nem princípios de física, de matemática mais elevada, etc. Então, com a revolução da razão, a revolução racional, a igreja se vê apertada pelo conhecimento científico, impactada. Aí vai sofrer uma série de modificações que a responsabilidade agora não caberá mais à religião, como nós estamos estudando aqui, caberá à ciência. E essa ciência culminará no nosso trabalho, passando pelas Eclésias de Paulo, culminará com Allan Kardec nos anos 1857. Então, esse trabalho já está avançado, nós estamos na aula 187, mas eu não sei exatamente quando nós chegamos nas Eclésias, ou nesse bloco aqui, eu acho que foi na aula número 100, por volta de 100, eu não me lembro, é muita coisa, mas eu sei que o percurso é esse. A evolução, as pegadas da fé. Da fé mosaica, né? Da fé mosaica do Monte Sinai, as eclésias do Sinai e da fé do Monte Sinai, as eclésias de Paulo, a ciência, e culmina, então, em Paris, o espiritismo de Kardec, né? Então, é melhor, vou repetir que eu fixei melhor, do mosaísmo do Sinai, as eclésias de Paulo, a ciência, a revolução racional, o espiritismo de Kardec, o espiritismo de Kardec em Paris. Esse vai ser esse bloco, aí nós vamos terminar, talvez a gente entre para outro, mas isso é tem muito estudo ainda para frente, é uma coisa de meses e mais meses, mas nós estamos aqui para servir, e números não nos assustam nem trabalham. Bem, postas pequenas informações, na aula passada nós tomamos conhecimento desse paralelismo entre a doutrina paulina e a sua correspondência com a doutrina espírita em relação aos verbetes, e vamos adiantar os verbetes de hoje. Primeiro vocábulo, o primeiro verbete, pecado, na paulina. O pecado é uma condição inata à criação. Quer dizer, o homem já nasce com o pecado, ele foi criado e já nasceu pecador. Apresenta a natureza hereditária e transmite-se às gerações, então ele vai se passando de geração a geração. Isso diz respeito à herança adâmica, que é o pecado de origem, o pecado original, o pecado de Adão, que foi transmitido para todos os homens, segundo a doutrina paulina. No Espiritismo não existe pecado. Seu equivalente para nós, o Espiritismo, é ignorância, porque a ignorância que leva a todos os males na nossa visão é o desconhecimento de Deus, desconhecimento das leis morais, desconhecimento de deveres, desconhecimento de princípios éticos, desconhecimento de uma existência superior que é o mundo espiritual. Então, a ignorância é a mãe de todos os males, segundo o Espiritismo. Então, não há pecado, é a ignorância que nós resgatamos através do estudo e da prática no bem. Segundo verbete, remissão do pecado.
é um perdão que se dá. A remissão do pecado é um perdão que se dá em Paulo. É um ato gratuito de Deus concedido ao seguidor da lei da fé. Então, se ele segue a doutrina da fé, ele recebe gratuitamente o perdão. No Espiritismo, não há nada gratuito. Há que seguir as etapas estruturadas pelo próprio livre-arbítrio do indivíduo para resgatar o estado de ignorância, que consubstancia a violação das leis divinas. Nós violamos as leis divinas porque somos ignorantes. E nessa condição de resgatarmos o nosso estado de ignorância, estado de permanecermos como ilícitos frente às leis divinas, nós primeiro tomamos consciência do nosso erro, nos arrependemos. Às vezes temos que sofrer esse erro por alguma dor, algum problema, alguma provação. Então, sofremos o processo expiatório e, às vezes, também reparamos o erro. Quer dizer, cometemos reparação, são os efeitos do erro. Quer dizer, eu tirei um dinheiro de um senhor, né, figuradamente, né? Então, me apropriei do bem dele. Isso eu não posso fazer. Isso é um ilícito. O que é dele é dele. Então, eu cometi um ilícito. Então, eu vou ter que devolver esse dinheiro a ele, que é a expiação. Eu vou sofrer trabalhando, para devolver esse dinheiro dele. Mas esse efeito que eu, ao tirar o dinheiro desse senhor, eu prejudiquei a família dele, prejudiquei a esposa e os filhos. Então, ainda vou ter que reparar os efeitos que se desdobraram para a esposa e para os filhos. Então, temos aqui o arrependimento, que é a conscientização, a expiação, que é o sofrimento, a aprovação, e a reparação, que é a anulação dos efeitos dos nossos atos ilícitos. Gratuitamente. Em Paulo, é o recebimento da graça ou do dom sem qualquer tipo de contrapartida, salvo a fé em Deus. Então, recebe o dom, não há uma contrapartida, não há um dever correspondente, a única obrigação é crer em Deus, em Jesus. No Espiritismo não existe. O Espiritismo, por seu esforço pessoal, ele diz que o esforço pessoal é que alcança um estado de felicidade, é um merecimento. Nada chega ao homem sem razão, gratuitamente. A lei da causa e efeito regula essa relação. Portanto, no Espiritismo, nada vem nos graça, tudo está regulado pela lei das causa e efeito. Se nós queremos ser mais felizes, temos que conseguir a felicidade pelo nosso próprio esforço, no sentido tipicamente espiritual. Graça é um ato de misericórdia de Deus e que possibilita um dom especial para o indivíduo. Então, eu recebi uma graça, e eu fiquei com um dom especial. Não é? Isso é muito místico, né? Isso tocava muito a religião católica. É a graça, concessão do dom espiritual. No Espiritismo, não existe isso. Tem que haver a contrapartida e o merecimento, o esforço próprio. Nada se adquire sem um esforço próprio. Propiciação, em Paulo, é a facilitação para a obtenção do perdão. Quer dizer, a gente quer conseguir um perdão, quer conseguir lá na frente a graça, quer conseguir um dom, então a gente facilita isso de alguma maneira, propicia. No Espiritismo, nada disso existe. A lei da causa e efeito regula, o esforço próprio e merecimento é que determinam o tipo de facilitação ou de resistência. Redenção. Redenção, em Paulo, é a remissão dos pecados. Segundo que a riqueza da graça de Jesus. Enfim, que a riqueza da graça de Jesus é que possibilita a redenção. A redenção, isso está em Éfeso 1,7, quer dizer, a riqueza da graça de Jesus, Jesus dá a sua graça para nós. A redenção é o núcleo ou o alicerce da salvação, porque redimindo nós somos salvos. Está compendiado na graça que o Cristo veio para salvar o homem dos pecados e ele foi, pois, o Redentor. Então, a dinâmica é o seguinte, Cristo me redime, eu sou salvo, recebo uma graça, um dom e subo, já com todos os pecados remidos. Quer dizer, é uma coisa construída artificialmente, porque nessa linha de ascensão espiritual,
O homem não participa voluntariamente, no sentido dele se relacionar com o próximo. Ele não recebe a graça pela caridade, para se relacionar com alguém. Ele recebe a graça para seguir uma liturgia, que é a liturgia consubstanciada ou estabelecida no dogma da doutrina paulina e, eu diria, e chegado ao seu grande clímax na Eucaristia, que é o sacramento mais importante da Igreja. Mas no Espiritismo nós não entramos em estado de graça assim, nem de redenção. Isso é, como nós dissemos, um esforço pessoal baseado no livre-arbítrio, na aquisição de virtudes e boas qualidades e na minimização dos defeitos ou erradicação das imperfeições. É assim que a gente trabalha, pela lógica. Então, esse estado de redenção tem espíritas puros que chegaram a eles. Esse estado, né, equivalente. São os que se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo atingido a soma das perfeições que é suscetível à criatura e não tem mais que sofrer provas nem expiações nesse mundo, não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis. Para eles, a vida eterna é que se vai se realizar no núcleo de Deus. Não é? Kardec, Livro dos Espíritos, CELDES 2011, item 113, página na CELDE, então da sede, CELDE que é de 2010, página 113. Então há espíritos que chegaram nesse estado, mas são chamados por nós de espíritos puros. Chama a atenção ser a conquista dependente do livre-arbítrio, da inteligência e da vontade. Então é tão criativo isso, e vocês me acompanham, que enquanto o Espiritismo se debruça sobre a caridade e faz da caridade o seu mantra, o seu grande frontispício, frontal, como estava no tempo dos gregos, dizendo fora da caridade não há salvação, porque a caridade, que é o grande instrumento nosso de nos aproximarmos de Deus, ela é completa em si, ela é a soma de todas as virtudes. E essa caridade só existe se existe um próximo conosco, porque nós não podemos fazer a caridade sozinhos, vivendo num mosteiro, vivendo numa abadia, só rezando e achando que só a nossa prece vai salvar o próximo, enquanto o próximo às vezes está lá fora, passando fome, passando sede, com a roupa toda em frangalhos e vivendo no estado de miserabilidade, e nós achando que a nossa prece vai atuar sobre aquele estado de miserabilidade. Então, essa visão do Espiritismo ela é revolucionária, porque ela polariza as nossas ações, crescimento espiritual, na caridade. E a caridade só existe se existe o próximo. Próximo para nós é vida, é sinônimo de vida. É um ser humano como nós, da nossa espécie, é o animal, o cachorro, o bicho, o tigre, o leão, seja quais forem, o nosso macaco prego, é a mata, os troncos das árvores imensas, copadas, é o curso d'água límpido que sai do grotão, com a água tépida que mata a nossa sono, é a vida, a natureza, é o pássaro que voa. Então, a nossa caridade é sobre toda a vida. Quer dizer, então, um espírita não vai ficar cortando árvore, derrubando árvore para fazer um cerrado ali. Não, não vai fazer isso. O espírita não vai matar animais, vai caçar animais. Isso não existe para nós. Para nós, a vida é a criação, é o reflexo da criação de Deus. Como a vida é a criação de Deus, nós abraçamos ela. Então, abraçamos desde o ser humano, da espécie humana, até os seres vegetais. Então, essa é a diferença que eu queria marcar para vocês entre a fé e a caridade. Que mais tarde nós vamos ver isso, que o próprio Paulo vai falar sobre isso no momento maior de lucidez. Bem, justificação é um ato que possibilita viver em estado de bem-aventurança, lado a lado de Deus. Isso é justificação, viver lado a lado de Deus. Agora, houve a intervenção. O Concílio de Trento, em 1435, 1483, disse o seguinte, definiu justificação, que é a passagem do homem nascido em Adão, quer dizer,
pecador, submetido ao pecado, para o estado de adoção de Deus, por meio do Salvador Jesus Cristo. Então, ele definiu aqui a justificação, o Concílio de Trento. Isso é uma definição humana, né? Uma definição clerical, né? De um corpo sacerdotal. Não é? Isso não tem vinculação com Deus, porque Deus não propõe isso assim. O que Deus propôs está em Jesus. Quer dizer, quem quiser saber o que Deus pensa, vai ler os evangelhos, e não isso aqui. E Jesus está a caridade na grande parábola do samaritano, como o grande momento do indivíduo subir a Deus. Agora, na justificação, que seria o equivalente para nós espírita, seria a bem-aventurança, a um estado do espírito puro, que nós vimos que é uma conquista individual própria de cada um e mediante seu progresso moral e intelectual. Enfim, é a luta constante para um dia, para melhorar moral e intelectualmente. Sangue de Jesus, está aqui. Isso nos traz um forte colorido sacrificial. Sofrimento. É tributo pago para a salvação do homem. A igreja, ela, no imaginário dela, criou o drama de Jesus, a sua crucificação, a morte, seu sangue na Eucaristia. E com isso é um tributo imaginário, enquanto os judeus eram um tributo objetivo, eram os carneiros, eram os bois, cordeiros, que levavam ao holocausto. Aqui ele sobe no imaginário o sacrifício de Jesus. Mas o Espiritismo condena sacrifícios holocaustos de qualquer origem, mesmo a título simbólico. A ideia do sacrifício do holocausto deve ser afastada da mente, mesmo no imaginário, ligar-se à morte de um ser vivo. Para o espírita, os melhores oferendas, sacrifícios, são dos nossos sentimentos de egoísmo, de orgulho, e a modificação nossa no sentido da benevolência, indulgência, perdão, e de todas o maior sacrifício é retirarmos assim essa situação nossa narcísica, egoísta, e passarmos a praticar a caridade, que é a virtude das virtudes. Enfim, essa foi a nossa aula de hoje. Fiz uma recapitulação de muitos conceitos, eu estou muito feliz, e vocês vão vendo que o Espiritismo ele funciona. Ele funciona de uma maneira lógica, racional, sem nenhuma exigência maior, e ele realmente, hoje nós vimos que o grande frontal, mais uma vez, do Espiritismo, a grande máxima, cunhada pelo professor Kardec, é fora da caridade da salvação. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos um dia de paz, de felicidade, que sejamos caridosos no pensamento, nos sentimentos, na palavra e nos gestos e nos atos do dia a dia da nossa vida. Que façamos o melhor pelo próximo, para o próximo melhorar o seu quadro de vida. Que Deus nos abençoe, nos veremos amanhã.